Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Abananados. Esse é o episódio 118 e para este episódio trouxemos hoje Yara Lima, ela que é atriz, professora e ativista cultural. Seja bem-vinda, Yara, ao Abananados. Obrigada, Emanuel. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, né, como já fui muito bem apresentada, meu nome é Yara Lima, pra quem me conhece. Pra quem não me conhece, meu nome também é Que eu Yara acho Lima. difícil. E eu tô assim, conhecida, Tá, muito conhecido. igual Um farinha no meio da talento feira. desse, igual, mais. Mas, olha, fico muito feliz pelo convite, viu? E como Emanuel bem falou aqui, né, sou atriz, sou professora, luto pela cultura, pela arte na nossa cidade. E tô sempre envolvida nesse meio cultural, nesse meio da educação também, que é algo que me fascina muito. Estamos por aqui, fazendo nossa Yara, corre. você é natural de Bananeiras? Nasci, eu vou brincar, né? Eu estreiei em Guarabira, nasci, pá! Mas vim pra Bananeiras logo. Bebezinha? Bebezinha, no primeiro dia de nascida. E esse talento que você tem, que são muitos. Isso Eita. aí é inegável. Tá vendo? Incontestável. Vou sair metidíssima daqui, vou me achar tanto. Você tem noção? Na sua família tem artista. Tem, meu pai. Que eu conheci. Meu pai acho que foi minha primeira inspiração artística na vida, né? Mas foi no canto? Cantando. Meu pai, ele? com ele não. Assim, já cantei com ele também, né? A gente cantou juntos no grupo Serenateando. Fizemos um projeto aqui em Bananeiras com o grupo Serenateando. Eu tive essa oportunidade de performar, me apresentar com ele. Mas ouço meu pai cantar acho que desde a barriga da minha mãe, né? Eita. Então, meu pai cantando Seresta, cantando aquelas... Só música boa, né? Só música boa. Isso é uma riqueza. Também onde se criou. Eu acho que meu gosto musical veio muito influenciado por ele, né? Eu acho que eu sou muito parecida com ele nisso, no gosto musical. Meu irmão também canta, né? Não profissionalmente, assim como meu pai, mas meu irmão também canta. Minha mãe que não, né? Mas aplaude a gente. Então ela tá... Mas deve ser expert na cozinha. Ela cozinha então, muito bem. Minhas olha tias, aí. nossa... Minha família é boa de cozinhar e eu sou boa só de comer mesmo. Pra garantir uma voz dessa, tem que ter uma alimentação Tá, boa, comidinha de mamãe. Tem que dar força, né? Tem que estar forte. E quando foi que você disse assim, não, é isso aqui que eu quero pra mim, é a carreira artística que eu vou seguir? Difícil pensar nisso, sabe, Emanuel? Porque... Pronto, vamos pensar assim. Quando a gente é criança, todo mundo quer ser alguma coisa, né? Eu quero ser... jogador de futebol, eu quero ser médico, mas eu só achava que eu queria ser atriz ou bailarina. Na minha cabeça, não, eu quero estar na televisão, eu quero estar me apresentando, eu queria que as pessoas me vissem. Então eu era aquela criança zero vergonha, eu não tinha vergonha de nada. Yara, quem vai apresentar tal coisa é você. Pã, lá vou eu. Quem vai falar tal isso, quem vai ler é você. Era eu, porque eu não tinha timidez, inimiga da timidez. Lá ia pra tudo, tava em tudo. Aí sempre tive essa ideia de que eu queria ser artista, de que eu queria me apresentar. Só que tudo muito criança ainda, né? Era muito novinha, não tinha muito noção do que era que se fazia, de como é que se chegava lá, nesse me apresentar, né? Aí lá vou eu, que já acho que eu devia ter uns 11 anos, 10 anos, e tive um professor, nossa, olha, gente, como a educação é um negócio assim... surreal, maravilhoso. Sempre vai ter um professor que lhe marca com algo, né? Então eu tive esse professor Assis, que um dia, numa aula, eu acho que ele era professor de produção de texto, não lembro ao certo, tá? Perdão, Assis, se você estiver vendo. Mas ele levou uma atividade para a escola pra gente fazer um improviso de um texto, fazer alguma coisa. E nesse improviso que a gente fez lá, os colegas, né, esses grupos se dividiram, enfim, eu já fiquei, nossa, é muito legal fazer isso. Como é bom atuar, como é bom você virar outra pessoa por uns momentos, uns instantes. E aí começou. Nisso começou, depois tive o contato com a Jaque, né, que aqui em Bananeiras, pra mim, pra muita gente que faz parte da cultura, foi... primordial, tanto sou... Divisor de águas. Divisor de águas, exato. Sou a Jaquiana até hoje, enfim, a gente continuamos juntos, né, nessa batalha pela cultura aqui em Bananeiras. E aí começou o primeiro espetáculo, se eu não me engano, foi o Padre Biapina. Não sei se você chegou a acompanhar, mas era um espetáculo itinerante, então ele passava pela cidade. Eu acho que eu vi alguma coisa sobre, mas não cheguei a assistir. Isso, passava pela cidade de Bananeiras, então ele ia acontecendo
no caminho, era muito interessante, né? Participei, acho que já da segunda edição do Padre Biapina, e aí pronto. Aí começou, aí veio... Agora você era aquela criança que imitava personagem de TV, de filme. Ai, com certeza, na frente do espelho. Sim. Qual Claro. era a mais imitada? Lembra? Ai, não sei, acho que Vamos vem umas voltar no novelas tempo. mexicanas, né? Mexicana? Maria do Bairro. Vem uma Paola Bratti, assim, que a gente quer ser aquela vilã fatal. Quer R$1 milhão de reais pra se divertir, né? Quem não... Eita. Paola e Paulina, né? Paola e Paulina, né? A dualidade. Essa daí também eu gostava. Clássica, Acho que né? todas as novelas mexicanas que o SBT trazia sempre eram ótimas. Clássicos. Eu gostava. Adoro. Mas eu confesso que Maria do Bairro envolvendo ali Thalia, eu sempre gostava muito. E hoje, como é que você entende a arte na sua vida? Você entende como um pilar importante? Há pessoas que dizem que a arte se tornou a chave de uma prisão que libertou de alguma coisa. Para você, qual é o significado da arte na sua vida, pessoal e profissional? Eu vou brincar com isso, porque eu costumo dizer para os meus colegas do teatro, assim, nossa, eu já tentei sair 1000 vezes daqui, não consigo, gente, é Caverna do Dragão, Tento sair, eu não quero mais. Ai, gente, tem tanta coisa pra fazer na minha vida, tenho que trabalhar nisso, tenho que resolver 1000 coisas, mas não tem como, gente. Quem é da arte, é da arte. Quem é da cultura, é da cultura. E o teatro é uma coisa que me segura, me prende mesmo. E é essencial, eu acho que é essencial pra minha vida produzir cultura, produzir arte. E eu me identifico muito com o teatro. Eu acho que é o que mais de todas as correntes artísticas, assim, que já participei de circo, música, cinema, mas o teatro me fascina num nível, assim, absurdo. Então, é essencial para quem faz. Vicia, gente. Recomendo. Mas cuidado. Mas talvez seja porque o teatro você pode ser mais... trazer mais emoção, mais expressão. No cinema é aquilo mais... O cinema é bem contido, né? Acho que do jeito que eu tô falando aqui já era demais pro cinema, já era muita coisa. Eu naturalmente sou um personagem muito caricato, já. Você acha? Eu acho. Não, eu acho que é muita emoção, é muito expansiva não, mas eu acho que é muito forte. Eu achei, eu dei uma stalkeada no seu perfil, mas eu acho que você é muito, como é que eu vou falar, muito, além de ser expansiva, você é muito intensa, acho que a palavra é essa. Intensa. Eu achei você muito intensa em tudo. Uau! Você vive, isso é um pontinho, assim, a mais do que o normal. Obrigada. Não são todas as pessoas que vivem intensamente aquele momento. Eu acho que eu queria viver mais intensamente. Tô vivendo pouco ultimamente. Não, tô tão quietinha. Vivendo além da média, viu? Tão quietinha. E qual foi o papel que você disse assim, esse é difícil? Ou desafiador? Nossa... Que às vezes o papel não tem nada a ver com a Yara. E você tem que trazer, talvez, algo que não existe em você. Uhum. Teve algum? Teve. Eu fiz, por exemplo... Nossa, acho que eu tô pensando em 2 no momento, mas Pode ser os 2. Eu fiz Maria, Nossa Senhora. Então a gente tem uma montagem... Fiz Maria 2 vezes. A gente tem uma montagem da Paixão de Cristo, que é Paixão em Retalhos, né? Inclusive, Joelson vai estar em João Pessoa agora, na Semana Santa, com o espetáculo Paixão em Retalhos, né? Com o pessoal do coletivo lá de João Pessoa. E eu fui fazer Maria, só que nossa versão de Maria, né? Maria é do circo. Nós somos uma trupe circense contando a história de Jesus. E para fazer essa Maria romântica, nossa, Maria é uma bailarina de circo, digamos, né? Então ela é romântica, ela é calma, são os movimentos são fluidos, é um olhar apaixonado por José, é um olhar carinhoso pelo filho. Então aí tive que dar uma desconstruída dessa intensidade que você vê para poder trazer essa Maria, né, nessa estética circense, sem perder a alegria do circo, claro, mas trazendo esse olhar romântico, esse olhar terno que Maria tem que ter. Então, para mim, foi um pouco desafiador, né? Foi desprender um pouco do que a gente é acostumado a fazer. E no teatro infantil, eu fiz a Dona Pausa.
Esse espetáculo é ótimo. Esse espetáculo se chamava Sonhos em Dormir, dirigido por Juscinaldo Pereira. E eu fiquei com, assim, foi um processo seletivo, tudo bem, mas eu fiquei com esse personagem. Acredite, o espetáculo era um musical. E eu era a única que não cantava, porque eu era a pausa. Então você dava pausa. Eu era a pausa. Mas música sem pausa não existe, né? Olha, porque tem uma fala da personagem que era, mas uma pausa é tudo nessa vida, não é mesmo? É isso, às vezes a gente só precisa de uma pausa na vida, né? E a pausa fazia o quê? Só a pausa? Não, a pausa foi crescendo no espetáculo. Então ela foi ali encontrando seu espaço, claro, né? Mas ela não tinha música. Só que aí, do meio pro fim do espetáculo, veio uma música aí pra pausa, enfim. Era a pausa e o ruído, eles eram os vilões, né, da peça. E aí essa questão de cativar as crianças, né? Porque espetáculo infantil você tem que ter toda essa ideia do mundo mágico, a criança vai imaginar um sonho, Sim, né? E o espetáculo era um sonho de um menino. Nisso, tive esse desafio de criar essa personagem, a Dona Pausa, que era atrapalhada, que era aquela fiel escudeira do vilão ali, mas sempre com aquele veia cômica, que eu gosto bastante de fazer comédia, mas pra esse lado infantil. Então também teve esse desafio aí, mas os dois personagens foram ótimos, amei fazer, adoro. Eu acho que o de Maria deve ter sido um pouco mais difícil. Foi. Porque além de desconstruir talvez uma identidade sua, tem o que as pessoas veem e assistiram a vida toda sobre Maria, né? Sim. Então gera opa! Ainda tem as questões da religiosidade. Nossa, ela tá fazendo personagem, sei o quê. Eu acho que provoca. A gente foi criticado com esse espetáculo uma Sério? vez. Pois é, a gente se apresentou em Pesadamente. Pesadamente, a gente foi criticado. E, por incrível que pareça, não criticados por alguém religioso. Eu acho que as pessoas religiosas conseguiram ver o que a gente queria transmitir. Sim. Mas eu lembro que uma vez a gente apresentou esse espetáculo. Nossa, e uma mulher criticou muito a cena da tentação de Cristo, se eu não me engano. Porque a gente fazia uma... É uma brincadeira, como se fosse como uma serpente, assim, né? E ela se sentiu totalmente ofendida naquele momento e a gente não entendia por quê. Ela tentava explicar, a gente tentava entender e ela criticou duramente. Isso durante o espetáculo? Terminou o espetáculo, ela encostou todo mundo assim na parede. Enquadrou vocês. Enquadrou a gente, todo mundo. Que isso, garota? Calma, senhora, mas a gente tá sujeito a isso, né? Críticas, a elogios, tudo bem, faz parte. E você já viu por aí que a arte, ela traz um peso social também, né? Muito. E do outro lado, aí a gente viu uma crítica. Mas e o impacto positivo no campo social? O que você acha como é que você enxerga a arte como um veículo transformador da vida das pessoas, principalmente das crianças na Jaque e várias outras que estão por aí? Nossa, eu acredito que é expandir o nosso olhar mesmo. A gente tem uma visão limitada do mundo, das pessoas, de entender o outro, de se entender. Então eu acho que a arte é capaz disso, é capaz de você expandir seu pensamento crítico, expandir seu autoconhecimento. Então a gente vê, por exemplo, depoimentos de pais, de crianças que falam: nossa, meu filho depois que começou a fazer teatro com vocês, ou depois que se envolveu nesse projeto, é outra criança, é mais dedicada na escola, é mais concentrada. Porque você sabe que hoje a gente tem um desafio ainda maior, que são essas telas. Concorrência. Nossa, assim, é uma coisa absurda. A gente vê que nada é interessante no mundo, só o que tá ali na tela é interessante. Então, para você tentar construir uma identidade mais, digamos, original, mais rica para essas crianças, para esses adolescentes, a gente tem que inserir a arte, inserir a cultura na vida delas. Mas como é que você vai competir ali com o TikTok tocando 1000 dancinhas, 1000 loucuras ali, enfim, numa velocidade absurda? É uma coisa que não dá para competir assim de frente. Então, a gente tem que trabalhar aos poucos para conseguir construir essa ideia, né, para essa geração que veio aí. Você acha que nos últimos anos o cenário, de uma maneira geral, tanto cultural como artístico, melhorou, piorou? Tá mais restrito? Porque veio a pandemia. Veio.
Eu acho que tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. Eu acho que os projetos que vieram recentemente, né, de incentivo à cultura foram muito bons, assim. Foi algo essencial para o artista da cidade pequena, como a gente aqui, para a gente conseguir produzir, para a gente conseguir mostrar o nosso talento, mostrar a nossa identidade cultural. Foi essencial. Então tem muito esse impacto positivo. E, por outro lado, eu vejo que a gente talvez tenha perdido um pouco do interesse do público em geral. Não sei com que ferramenta seria possível para a gente reconquistar esse interesse do público. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha mesmo, começar de novo para reconquistar, para criar um público cativo. E isso a gente cria, eu acredito, pelo menos, com algo que tem que ter cada vez mais. As pessoas têm que ter mais contato. Eu acho que a gente tem um problema de ver a arte como algo muito distante. Sim. Nossa, uma coisa que tá na TV, uma coisa que tá ali, e quem é daqui não tem tanto acesso, não tem tanto contato. Então, desmistificar isso, colocar a cultura como algo mais acessível, mais próximo, com que as pessoas se vejam ali. Acho que seria essa uma das chaves, né? Um dos caminhos. Até porque quando a gente tem um fomento, né, da cultura, não só pelo governo, porque embora o governo forneça os recursos para isso, sim, mas às vezes a forma como a gente aborda as pessoas, talvez as pessoas, como você falou, essa questão do se sentir distante, talvez as pessoas não se sintam convidadas a comparecer. Talvez, pois é. Né? Existe essa possibilidade. Vou, porque, né, não vou. Enfim, por N questões. Mas aí eu ainda acredito que a arte ela tem o poder de instruir, Claro. orientar e também deixar as pessoas um pouco mais críticas. Com certeza. Né? Tem que incomodar um pouquinho também. A gente tem que dar uma cutucadazinha na ferida às vezes. Você acha que a arte deve fazer, assim, quando eu assisto uma peça, um musical, um filme, seja lá o que for, eu gosto quando aquela atração me faz pensar. Isso, nossa, me essencial. Deixa assim... Com aquela pulguinha atrás da orelha. Porque às vezes quando é uma coisa muito começo, meio e fim, que eu chamo, pelo amor de Deus, não me crucifiquem, de arte pastel, aí você já vai sabendo como é, né? E quando você deixa aquele gostinho de quero mais, ou algo subentendido, mas será? Que delícia ser surpreendido, né? Por algo assim. Uma frase de efeito que faz você acordar para algo. Porque, como eu falei no começo, a arte também liberta. Então, às vezes, um personagem que disse uma frase boa, que bateu, eu costumo dizer, se bateu, pegou, leva que é teu. Né? Ótimo. Faz você refletir, faz você ser mais crítico. Na época da ditadura militar, tiveram muita arte, música. Aí veio o movimento Tropicália, enfim. A gente teve várias... oportunidades de expressão durante a ditadura, que era um regime extremamente autoritário e limitado, né? E a gente tem um registro dessa época através da arte, né? Incrível. E talvez seja por isso que, pra quem não percebeu, ela pediu a música Reconvexo de Caetano, né? Eu amo. Caetano e Bethânia... São entidades. A gente tava conversando aqui antes de começar o episódio, então a gente fala que eles são magnânimos, assim, forças da natureza. São um só. É um só. Um só. Eu amo. E aí você vê, né, os artistas que enfrentaram tudo isso. E aí fica claro e óbvio que a arte faz sim as pessoas pensarem e instrui também, porque às vezes as pessoas pensam que só o jornalismo adiciona algo à sua vida. Não. A arte também. Com certeza. Né? E para aquelas pessoas que acham que a arte não serve para nada, né? O que você diria para uma pessoa que chegasse para você e falasse assim, Yara, a arte não é essencial, não? Nossa, eu sinto muito por você. Você não sabe o que você tá perdendo, gente. Como assim dizer que não é essencial, a gente? Como diria já a música, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente quer além, né? A arte existe, acho que Ferreira Goulart que dizia que a arte existe porque a vida não basta, né? Então, só isso, você tá cercado de arte e às vezes nem percebe. Você tá cercado de uma arquitetura que é arte, você tá cercado de música, onde você assiste, onde você para, tem um músico ali para preencher aquele vazio. Enfim, onde você liga a TV, aquilo é arte. Então, você precisa sim, uma vida cinza. Você vai ter... Gente, que é isso? Vamos
abrir a mente, vamos receber a arte, vamos receber a cultura, receber essa transformação de uma maneira mais calorosa. Eu acho que são pessoas muito ranzinhas e muito amargas. Não recomendo pra você. Faz mal, dá até gastrite. E pedra nos rins. E como é lutar pela equidade cultural no Brasil pra você? Que às vezes você talvez se veja aqui no interior, como você falou, cidade pequena. Uhum. Mas eu acho que todos os artistas fazem parte de uma grande engrenagem. Claro. Né? Cada um tem o seu papel Sim. ali, que vai girando essa manivela, outras pessoas vão conhecendo, né? Mas como que é essa luta pela equidade no mundo cultural? Nossa, eu acho que a gente tem que começar ocupando os espaços, né? Então, nós temos espaço para arte e para todos os artistas em todo lugar, gente. Mas você tem que lutar pelo seu espaço, você tem que lutar pela sua visibilidade, pelo seu respeito. Então, eu creio que o artista tem que ter essa visão também de luta, de batalha, né? A gente vai construindo nosso lugar no mundo. Então, se a gente luta pela igualdade, se a gente quer que essa equidade cultural atinja todos os patamares, todos os ambientes, a gente tem que batalhar. Então, a gente não pode ficar de braços cruzados, olhando tudo isso acontecer e esperando, vou esperar a minha vez chegar. Não dá, a gente tem que fazer a nossa vez, né? A gente tem que construir o nosso caminho. E acho que vai muito dessa ideia de você querer construir, de querer lutar, de querer alcançar esse ideal, né? Essa utopia. Mas a utopia é algo inalcançável, mas é ela que nos impulsiona, né? Se é esse sonho distante que nos impulsiona, que vai nos guiar, que a gente siga ele, que a gente vá atrás. E acredito que em união também, gente. Que é o mais importante. Uma andorinha só, né? Não faz verão. Não faz verão, né? Um galo sozinho não tece uma manhã. Então, a gente vai unido, a gente vai junto. Eu acho que hoje nós temos mais essa ideia de uma força cultural unida. E acho que Bananeiras tem isso. E a Paraíba vem se fortalecendo cada vez mais no cenário cultural nacional. E acho que juntos a gente consegue, né? A gente consegue alcançar esses espaços. A gente está tendo cada vez mais visibilidade, eu creio, né? Nós tivemos aí novelas recentes com vários atores nordestinos, atores paraibanos, inclusive, que isso é maravilhoso. Que antes não saía do eixo Rio-São Paulo, né? Então a gente já tá vendo as coisas irem mudando, né? No cenário nacional, a arte regional ser cada vez mais valorizada. Nos streams, nossa, a gente tem aí Cangaço Novo, tem Maria e o Cangaço agora. Então a gente tem essa visibilidade para os artistas locais aqui, né? E agora que não são só artistas locais, são artistas nacionais, gente, da nossa Paraíba, que é maravilhoso. E acho que isso vem só crescendo aí. E que podem ocupar, né? Uma Netflix, por que não? Claro! Né? Basta ter um projeto lá direitinho que vai dar tudo certo. Com certeza. E desse movimento todo que você faz na difusão, na fomentação da cultura, da arte, já encontrou muita resistência? Eu acho que assim, depende do que a gente considera resistência. Negativas. Eu vou pensar, além de negativos perdidos, né? Eu vou ver. Sempre tem. Acho que a gente sempre encontra com as portas. Às vezes dá de cara com portas fechadas ou fecham portas, né? Mas isso a gente não pode deixar se abalar, porque se fosse parar por cada porta fechada, a gente não ia lugar nenhum, né? A gente não iria encontrar janelas abertas aí. Mas eu aposto que essas pessoas se arrependem. Eu acho que sim, né? Eu me arrependeria. Vocês não? E esses projetos, como acontece aqui no município, né? Temos a AJAC, que é um órgão, uma ONG. Podemos dizer que sim, né? Não, acho que somos uma associação, né? Uma associação. É uma associação que eu vejo que é uma luta. Né? Manter a AJAC é uma luta. É uma luta. Já que ela não recebe apoios, né, do poder público de maneira geral. Sim, temos um apoio, né, mas contamos com, graças a Deus, enfim, assim, uma coisa maravilhosa, nós contamos com muito apoio da população também, nós temos nossos padrinhos, né? O povo junto não tem como dar errado. É isso, né, nós temos apoio, a sociedade também abraçou, que entende a importância desse projeto, né, e temos também os editais que nos auxiliam a tocar o projeto para frente.
E eu acredito que seja essencial aqui, principalmente para nossa comunidade aqui, né, no Conjunto Para Major Augusto mudar a Bezerra. realidade, né? Exato. Tirar as crianças da rua, despertar, talvez descobrir novos Com talentos. certeza. É importante. Pois E a é. Jaque, ela é essencial. Eu Ela não concordo. é um completo. Eu digo reto. Quando alguém fala, mas é porque eu vou estudar. Tudo Sim. bem, a gente tem que estudar. Mas meu filho vai fazer futebol e vai fazer a Jaque. Não, meu amor. Ele vai estudar e vai pra Jaque. É melhor. A Jaque como complemento, gente, a arte, a Jaque é riquíssima. Os cursos que tem lá, as Sim. crianças que frequentam, o que desperta nas crianças, né? Eu soube de crianças que tiveram até um rendimento melhor depois de ir pra Jaque, Sim. menos estressadas. Pois é. E a oportunidade que elas têm de vivenciar coisas que não vivenciariam em outros lugares, oficinas, palestras, momentos de produção de arte, enfim, se reconhecer como artista, né? Se reconhecer como agente cultural, agente de mudança, é muito importante para construir uma autoestima na criança, que é importantíssimo. Então, eu vejo como essencial hoje na nossa comunidade. Eu achei lindo. Eu estive na apresentação do Natal. Sim. Eu não sabia o que é que eu gravava nem o que eu filmava. Encantado, né? Eu fiquei assim, de cara, né? Porque a equipe é incrível lá, as meninas são... eu achei as crianças assim, tudo no tempo certinho, e a professora conduzindo e chamava, e eu assim... Eu fiquei apaixonado. É maravilhoso. E é um retorno do que se passa na Jaque, né? Claro. Mostrar isso pro público é essencial. Com certeza. É super possível transformar a comunidade através da arte, né? Importante. Agora, vamos para algumas curiosidades sobre você. Chegou aquele momento. Antes de entrar em cena, tem algum ritualzinho? Eu acho que todo ator tem. Todo Qual é ator o tem seu? um negócio. tique, uma maluquice. Todos, tá? O meu, eu acho que eu fico mais na minha, né? Fico mais introspectiva, assim. E aquecimento de voz, a gente faz um aquecimentozinho de voz básico. Alonga o corpo, estica pra lá, estica pra cá. Porque é um trabalho exaustivo, gente. Se você trabalha de ator, é cansativo. Então, seu corpo tem que estar preparado, né? Se você pega um espetáculo, assim, que é muita energia lá em cima, enfim. Aí a gente pena um pouquinho, então tem que estar com o corpo preparado para aguentar o rojão. Então, voz, aqueles aquecimentos de voz que o povo faz 1000 caretas, tem que ter rosto, corpo, e é isso. Mas você é daquela que quando tá vindo, você tem que chamar o personagem pra você se concentrar, não quer contato com ninguém, pra não sair. Faz a Como chata. é que é? Não. Porque tem gente que não sai do personagem. Tem ator que é assim. Nossa, tem um colega que ele trabalhou com Lázaro Ramos num filme. Aí ele disse que Lázaro chegava fazendo uma dança, assim, pra o personagem. Era como se o personagem viesse pra ele, ficava dançando, assim, no set, né? Então, todo ator tem o seu ritual e cada um. Pra chamar esse personagem. Pra esse personagem vir. Mas eu acho que o meu é muito mais concentração. Então, eu acho que eu sou mais técnica nesse sentido. Eu sou uma atriz meio focada nisso. Eu tenho que fazer isso, isso e isso. Respiro, me acalmo e vou fazer o trabalho. Não fico muito nessa de ele vai vir magicamente pra mim. Porque até você construiu aquele personagem, né? Então, processo de construção de personagem. Isso dá outro podcast aqui só pra falar disso. Mas pra cada pessoa tem seu processo criativo, né? Mas acho que o meu é bem essa coisa assim... certinha, bem técnica. Então, eu sei onde eu vou pisar, eu sei que horas eu vou falar aquilo, eu sei que cara eu vou fazer naquele segundo ali. Então, minha construção é mais assim, linear. Então, pra mim é só concentrar, acalmar, botar as ideias no lugar e mandar ver. E durante todo esse tempo, teve alguma situação assim, engraçada ou inusitada no palco? Nossa, tem... outro podcast vai falar. Não, agora você vai ter que contar alguma história. Eu preciso saber, porque assim, sempre acontece. Prontos. Mas eu quero a mais cabeluda. Ah, não! Aí você vai ter que colocar uma taxa mais 18 nesse episódio. Eu não tô querendo diminuir a audiência, então não. Contar as light, soft, bem suaves, tá? Olha só, deixa eu lembrar. Uma vez, a gente tem uma amiga minha, maravilhosa, vou mandar um cheiro pra ela agora, porque ela tá vendo, com certeza, que a Rafaela tá lá nos Estados Unidos, lá em Orlando, longe, mas tá ligada. E Rafaela
Quem trabalhou com Rafaela já no teatro, todos meus amigos da Jaque, sabem que Rafaela, ela não era uma pessoa fácil, ela era uma pessoa temperamental, assim. Eita. Ela era. Rafaela, você sabe. Então, chegou um belo dia no espetáculo, a gente ia apresentar Casamento de Branco. Enfim, a gente tá em cartaz com Casamento de Branco há 150 anos. Vamos ficar mais Antes 150. de Cristo. Antes de Cristo. Então, assim, e vamos ficar, que o povo ama e a gente ama também. E Rafaela fazia a personagem da Jacira. Eu acho que era Jacira, enfim, que é mocinha, fofinha, bonitinha. E eu sempre fiz a Maroca no Casamento de Branco. Aí o que aconteceu? Rafaela se estressou com Joilson, porque eles são dois, quem acredita em signo vai entender, eles são aquarianos, e eles são aquarianos, pronto, ponto. Rafaela se estressou, você entende de signo, Emanuel? Um pouquinho. Eu não acredito muito não, mas eu gosto do hype. Aí, eles se bicaram do nada lá, e Rafaela fez, não vou mais apresentar, não vou mais. Gente, Rafaela, 5 minutos, assim, pra começar. Eu não vou mais, eu não quero mais apresentar. Eita. Aí a gente, meu Deus do céu, Rafaela, e agora? Tá. Foi embora, a Rafaela foi embora. E a gente, e agora vai fazer o quê? Tinha uma colega nossa lá. Nossa, eu não vou lembrar o nome dela, peço perdão. Quem lembrar, comenta aí no vídeo, enfim, coloca. E ela fez, gente, eu posso ajudar vocês em alguma coisa? Eu fiz, você vai ser a Jacira. É você agora. E ela, como vai fazer? A gente faz você sem voz. Jacira não fala. Fica lá sem voz e Maroca, que era eu, segura o personagem e faz nas falas dela. Tá, tudo bem. Vamos tentar. Era o que tinha pra fazer, tinha que apresentar. Fizemos uma Jacira sem voz e eu falava todas as falas dela. Era tipo assim, ela vinha assim, falar alguma coisa, mulher, não fala isso não, mulher. Pensa de outro jeito. Então eu cobria a minha fala e a fala dela ao mesmo tempo, pra fazer quase as duas personagens. Ela, você tá vendo que isso não vai dar certo na sua vida. Eu sei que você ama ele, mas ia nessa de... pra cobrir aquele buraco Jogou lá daquela personagem. lúdico. Total. Então, e o público amava, e o público morrendo de rir, se divertindo super. Aí veio um senhor no final do espetáculo pra mim e falou, nossa, eu achei incrível que tudo que ela falava você entendia, não era? E ninguém entendia, só você. Aí eu, tá vendo? O senhor gostou? Foi tudo premeditado, nada. Mas é isso, a gente se esbarra com essas. Casamento de Branco, versão 2.0. Versão 2.0, assim. Uma das. Mudou tudo. Ai, E teve mais o quê? Conta pra gente. Ah, já tive calça rasgada no meio do espetáculo, já. E aí, faz como? Pô, segue o espetáculo, tal. Enfim, vai fazer Mas o quê? nunca chegou a... Imagina a calça descer, vrum, Arriou, não. Só um rasgão mesmo, assim. grande. Tchá, Na costura. grande. Aquele que... Se virasse, todo mundo ia ver. Todo mundo viu, meu amor. Não foi todo Fazia mundo ia parte. ver. Fazia parte da peça. Fazia, a gente incorpora Foi e combinado. leva pra espetáculo. Vai fazer o quê? Faz uma piada, enfim. Não tem muito o que fazer. E aí a gente viu que muita gente gosta de dar opinião de como é que funciona no final, se gostou, se não gostou. Sim. Como é que você reage a críticas e a elogios? Eu acho que a gente não deve levar muito pro coração, não. Nenhum nem outro, sabe? Porque eu amo receber elogio e acho que o aplauso é o alimento do artista também, né? A gente gosta de ser aplaudido, gosta de ser reconhecido e é maravilhoso quando alguém reconhece seu trabalho. Mas não pode deixar subir a cabeça também, né? Senão fica maluco. E crítica? Crítica, depende da crítica também, né? Tem um meme que é assim, né? Ouço críticas, mas também não fico quieta. Então... Mas já teve alguma Críticas construtivas. alguma crítica que você ficou, assim, uma semana inteira martelando? Remoendo. Sim. Não, eu acho que a pessoa mais crítica com o meu trabalho sou eu. Você acredita? Por exemplo, a gente gravou Vida Entre Folhas. Foi um dos longas que foram gravados aqui em Bananeiras que eu participei. Nossa, que tortura me ver em Vida Entre Folhas. Eu fiquei assim, ó. Ai, meu Deus, eu podia ter feito isso diferente. Isso aqui eu não queria ter feito assim. Eu devia ter falado desse jeito. Então você fica se critica. O ruim do cinema é isso, acredita? Acho que cinema e TV, porque só grava uma vez e vai, né? Não, a gente grava várias vezes. Só que o take é o diretor que escolhe, né? Então,
E aí você viu, não gostou, porque eu É. acho assim, no cinema você grava, É. passa pela edição, é aquilo ali. É. No teatro não, você fez hoje, na próxima apresentação você melhora, É. modifica. Isso. Tem um professor de teatro que ele dizia assim: o espetáculo que o público vê é a menor parte do teatro. Aquilo ali é a ponta do iceberg. Então, o teatro é o que se faz no processo para chegar até ali. E para o ator, gente, o mais gostoso é o processo, pelo menos para mim. Você construir toda aquela ideia é incrível, maravilhoso. No cinema, você tem, lógico, a construção de personagem, claro, mas é algo muito mais papum, chegou ali, gravou, enfim. E o resultado vai estar na tela. Aí tem acho que é um ator britânico que ele fala que ele prefere fazer teatro, porque é aquela arte do momento. Então é quem chegou ali, assistiu, foi tocado e viveu aquele momento ali. Já se vê na TV é uma coisa que você se vê na TV, enfim, no cinema, não é só aquela vivência, não é só aquele momento, você fica remoendo. Então todas as outras artes, como, enfim, a literatura, o cinema, a gravação da música, digamos, né, vai ficar ali, estático. Mas o teatro, ele passa pelas pessoas, atravessa as pessoas e segue. Então, eu acho que eu prefiro fazer teatro por isso também, pelo esse impacto momentâneo. Eu acho que eu não ia ficar remoendo tanto na minha mente. Por que eu não fiz daquele jeito? Por quê? Porque eu acho que a maior crítica sou eu mesma. Eu me critico mesmo. Eu imagino. E agora eu vou pedir só uma pausinha, porque eu tenho um recado para dar aqui para os nossos seguidores que estão aqui assistindo o nosso episódio. Nós queremos aqui trazer as novidades da Qualivida, a nossa patrocinadora. Se você precisa cuidar da sua saúde, fazer os seus exames e marcar aquela consulta, passa na Qualivida, faz a sua consulta lá com os diversos profissionais e caso precise fazer algum exame, você faz lá mesmo. Tudo num só lugar. Qualivida, qualidade de vida. Agora vamos voltar para a nossa entrevista que tá ótima. Yara, me fala uma coisa. Pergunta, vai. Qual foi a maior lição que você já tirou da arte? Nossa. Agora você me pegou, viu? Com essa Já maior voltei assim, lição. a maior lição. Impacto aqui. Eu acho que é essa força de transformação que a arte tem mesmo. É incrível como você se sente tocado, como você se sente transformado, como a força mesmo que a arte tem para mudar as vidas, seja em menores escalas como em maiores. Então, tem pessoas que eu conheço que começaram brincando, né? Brincando de ser artista e hoje vivem disso. Então, é uma ideia de que você pode mudar sua realidade, você pode mudar sua vivência, seu pensamento, seu modo de vida, enfim. E você pode ser alguém novo, você pode melhorar como pessoa, como profissional. Então, é a força que a arte tem de transformar. Eu acho que é isso. Eu tenho vários relatos de pessoas que eram tímidas e romperam com a timidez. Muito. Pessoas que tinham travas na hora de estabelecer uma comunicação. Uhum. Também romperam essa Sim. barreira, né? Inclusive, eu vi autistas que tinham algumas limitações e na arte se soltam, se entregam, Sim. funciona, né? Parece que são dois mundos que eu não sei Claro. muito bem como é que funciona, mas parece que o autista ele se liberta. E eu Pois achei é. isso incrível, porque eu já vi algumas peças no YouTube Sim. com personagens autistas. Tá vendo? É incrível. Com E- atores autistas, aliás. Atores. E você vê que a capacidade terapêutica também, eu acho, né? Da arte. A gente não observa tanto isso, mas eu conheço muitas pessoas que falam do teatro pra oratória, que aí eu concordo, gente. Acho que as pessoas que fazem teatro conseguem atingir esse nível de oratória, enfim. Incrível, é maravilhoso. Mas tem outros reflexos no corpo inteiro, acho que na sua Sim, saúde. Com toda certeza. Gente, quem dança, quem faz teatro, quem se mexe, né? É saúde, eu acho. A arte tá envolvida aí na saúde também. E como você falou, a peça, né, o Casamento de Branco, está 150 anos antes de Cristo. 150 anos. E como antes é de Cristo. que você se mantém tanto na arte e na educação durante tanto Sim. tempo? O que é que te motiva? Amor.
eu acho. Eita, como fui profunda agora, Foi né? profundo, foi intensa. O amor. Foi intensa. Não só o amor, gente, mas o amor é fundamental. Você amar o que você faz. Eu amo atuar. Eu amo estar junto daquele monte de gente maluca, que tem que ter um pouco de parafusinho a menos também. É importante. Importante, né? A alma criativa aí, enfim. Eu gosto de estar naquele ambiente de criar, de ver algo novo todos os dias. Então, o espetáculo é o mesmo, gente, mas toda apresentação acontece algo diferente, acontece algo novo, porque é outro público, é outro lugar, enfim, é outra energia. Então, amo estar perto disso. E eu acho que ser professor, sabia que é muito disso? Você acha que é a mesma turma, é o mesmo professor. Mas todo dia tem uma coisa diferente. Eu acho que minha família não aguenta mais. Todo dia eu chego com um caos da escola, das escolas diferentes, assim. Então, faz parte disso. O ator se reinventa, o professor se reinventa. E a gente tá sempre nesse ciclo aí de mudanças. É porque maravilhoso. uma sala com 20 alunos, Sim. são 20 mundos, né? 20 mundos. Fora o seu mundo. Fora então, o meu, que já vai trazendo e vai tendo essa mesclagem. Uhum. E quando os mundos se resolvem se conectar, e danou-se. Aí pronto. Aí o outro Amo. já fala, aí o outro quer falar, o outro quer dizer o que pensa, o outro também. isso. Daqui a pouco vira um negócio dentro da sala. E agora vamos já só mais uma pausa aqui para falar da nossa patrocinadora Viva Plantas. Se você precisa comprar plantas para decoração, para você cuidar na sua casa, ou até mesmo se você está querendo dar aquela repaginada no seu jardim com gramas especiais, enfim. E você também não tem essa habilidade toda, como eu não tenho, passa lá no Viva Plantas, observa lá as flores, as gramas que ele tem, e o melhor de tudo, ele ainda te ajuda a saber como é que você maneja, cuida lá das plantas de uma maneira simples. E aí você pode passar lá, além de plantas, tem adubo, vários insumos que você pode usar no seu jardim para proteger a sua planta e fazer as suas plantinhas crescerem lindas. Passa lá no Viva Plantas e aproveita. Agora vamos voltar para a nossa entrevista. Quais são as suas referências Culturais? culturais, artística e como professora? Agora... Nossa, olha. Vamos embora. Vamos lá, atriz ou ator que você se inspira? Nossa, eu amo Marcélia Cartacho, atriz paraibana. Maravilhosa, incrível. Assistam Hora da Estrela. Assistam Pacarrete, tá na Netflix. Eu assisti a Hora da Estrela. Maravilhoso. Gente, que é aquela Fiquei mulher? com pena. Ai, muito triste, né? Mas é lindo. Você assistiu Pacarrete? Ainda não. Assista Pacarrete pra você ver o espetáculo que ela dá em Pacarrete. Enfim, amo. Ela é uma das minhas referências. Sou apaixonada por ela. Ator. Tem algum? Ator. Deixa eu pensar. Eu acho... Nossa, tem muitos atores britânicos que eu adoro. Tem... deixa eu pensar. O Andrew Scott. Eu amo o Andrew Scott. Ele faz... Fleabag. Não sei se as pessoas já viram, mas adoro o Andrew Scott. Faz muitos personagens conhecidos. Ele é um ótimo ator de teatro também. Enfim, eu gosto muito desses atores. Muitos atores britânicos, acho que são da TV, a maioria começa no teatro, né? Então... Adoro, sou muito, muito, muito fã. E no mundo da educação? No mundo da educação... Algum professor ou professora que você inspira pelo jeito de educar, de lecionar? Gente, minha família tem uns 500 professores. Não sei se vocês sério? sabem disso. Eu não ia ser professora, olha só. Eu sou formada em Direito. Sim. Então, fazer parte da educação não passava muito pela minha mente, né? Eu cursei Direito, terminei Direito em 2018, 2019, por aí, 2018. Uns meses aí. Um tempinho, tá? Não vou denunciar a minha idade pra vocês. Enfim, terminei Direito, mas não me identificava com a área, então não era algo que me atraía. E aí fui fazer letras em inglês, porque eu sempre gostei do idioma... E achava que já tinha dado aula de teatro há muito tempo e a educação foi puxando, né? E fui. Aí segui e hoje sou professora de inglês. Mas minha mãe é professora. Tias, primas, tio, enfim... Muitos professores na minha família. Então, uma salada mista de professores. De matemática. De todos os tipos, matérias. Isso, tudo que você imaginar. Então... E nesse contexto artístico, cultural e como professora, sim,
Teve algum conselho que você considerou muito valioso? Eu acho que ter paciência e respeitar os processos das pessoas. Ouviu isso de quem? Joilson. Eita! Foi. Isso. Porque não parece, gente. Eu pareço aqui uma pessoa muito zen. Mas eu sou uma pessoa estressada. É de sério? vez em quando. Parece ser zen. Não, Explosiva. Né? É o teatro, gente. Eu tô todo fingindo aqui num personagem. Mas é explosiva. Sou. Você Pavio acredita? curto. Pavio curto. Meu Deus. Não acho que é pavio curto. Eu acho que eu aguento, assim, até. Só que quando explode, sai de baixo. Então eu tenho que ter paciência, respirar fundo e entender que cada pessoa tem seu processo. Então, com a educação é isso. E com o teatro e com a arte é isso. Então você vai construir. Cada pessoa constrói de uma maneira diferente. Acho que ele nem lembra que ele me disse isso uma vez. Mas me marcou muito. Eu levo pra vida mesmo esse conselho. É, porque cada pessoa tem seu tempo. É. E nem todo mundo pensa como a gente. Ou nem Exato, parecido, né? Exato. E Às o vezes... tempo de reação das pessoas é diferente. Então, tudo isso influencia, né, em quem elas são. Então a gente tem que segurar a onda, respeitar. Mas quando tem alguém que tem a mesma vibe, é tão bom, né? Ah, é ótimo. É maravilhoso. É. E se você pudesse dar uma... Você recebeu um conselho. Sim. Agora eu vou precisar que você dê um conselho pra quem está tentando entrar ou no mundo da arte ou no mundo da educação. Qual seria o conselho? Não pode repetir o do Joilson. Estude. Gente, estudar muito, ler muito. A gente vê o ator lá no palco, vê, enfim, num filme. Vocês não têm noção o quanto aquela pessoa estuda, o quanto ela leu, o quanto ela pesquisou pra estar ali, né? E um professor bom não para de estudar nunca, gente. Os professores estudam todo dia pra preparar a aula, pra dar o melhor deles ali. Então, eu sou... essa família de professores acho que me trouxe isso, que a educação é a chave para uma vida boa, uma vida de sucesso. Não tô falando de sucesso financeiro, né? De ser bem-sucedido financeiramente. Enfim, tem outros meios, né? Mas de você ser alguém... que tenha um sucesso pessoal mesmo, que saiba, que tenha consciência de si, que tenha consciência do seu valor, e é o valor que a educação lhe traz, ninguém tira. Então, estudem bastante, se vocês querem ser artistas, se vocês querem ser professores, educadores, enfim. A chave é essa, nunca parar de estudar e sempre buscar aprender ainda mais, né? Lutar pelo conhecimento, que é maravilhoso. E pelo que você vê hoje, já que estamos falando de quem está começando... E também de quem já está no mundo da arte, no mundo da educação. Como é que você vê esses dois mundos daqui pra frente, pro futuro? Nossa. Eu quero acreditar que vai melhorar. Então eu sou, como o Ariano diz, né, realista esperançosa. Eu sou como dizia, eu sou uma realista esperançosa. Eu tenho esperança que as coisas melhorem, que o artista seja sempre bem visto, né, que às vezes a gente sabe que não é, né, pouco valorizado, não é tão bem visto assim pelas pessoas, como você falou, né, às vezes é visto como algo que não precisa, que não é importante, né, mas eu luto para que esse espaço seja, que esse lugar de artista seja melhor reconhecido. Então eu acredito que venha dessa ideia da esperança, de que as coisas melhorem e que as pessoas que amam a arte, as pessoas que buscam viver de arte ou vivenciar a arte, não desistam, né? Nós somos sementinhas aí que estamos sendo plantadas para a gente poder colher os frutos depois. Então, eu acredito nisso. E se você pudesse mudar uma coisinha hoje, um detalhe na cultura do Brasil, tipo assim, apertar um botão. A partir do momento que você aperta esse botão, muda. O que você mudaria? Eu pensei 2 vezes aqui que eu ia ser canceladíssima agora se eu falasse o que eu pensei. Vou reformular. Ai, deixa eu pensar. Nossa, eu queria, tenho esse desejo de que a cultura nordestina, principalmente, tivesse o mesmo espaço que a cultura das outras regiões. Pronto, mesmo, né? Nem mais. É o mesmo. Mas é muita coisa. É muita coisa, né? É só uma coisinha, né? Mas ia fazer uma diferença Ia fazer uma diferença grande, né? Muito grande. O Nordeste, ele é riquíssimo em tudo. Riquíssimo em tudo, né? Todos os estados. Arte culinária, a arte como se cada estado tem uma arte. Né? Tem vários. Não é aquela coisa cinza.
Exato. O meu pai é do sertão. Então, quando a gente sai daqui pra ir visitar a família lá do sertão, a gente já vê a diferença cultural que é. Nossa, que riqueza que é, essa diversidade toda que a gente tem no mesmo estado, né? Então, se isso fosse mais observado, se fosse mais valorizado, seria maravilhoso, seria incrível. E o que você gostaria de fazer hoje pra ser visto por alguém daqui a 10 anos? Nossa, há 10 anos. Acho que eu queria fazer um personagem no cinema que me desafiasse, que me tirasse da minha zona de conforto e me desafiasse daquele jeito bom, assim, que eu sofresse um pouquinho pra construir, sabe? Que eu olhasse e fazia, nossa, eu me orgulho disso. Então acho que isso, eu tô esperando aí essa personagem aí no cinema, talvez. Aí as pessoas vão ver daqui a 10 anos, 20. Uma intensidade assim, então pega logo uma Clarice Lispector. Nossa! Que aí as emoções são assim, São. né? São. Eu sou apaixonado, não vou mentir, Sim. por Clarice. Maravilhoso. E se você pudesse resumir sua missão em uma frase, qual seria? Meu Deus do céu, uma frase. Uma frase. Minha missão. Talvez uma frase que tem uma representatividade pra você. Uma frase. Eu acho que dá pra resumir como um sonho. Minha missão é sonhar e instigar as pessoas a sonharem. Então eu quero que meus alunos sonhem, eu quero que as pessoas que estão ao meu redor sonhem, porque como é que a gente realiza se a gente não sonhar, né? É verdade. Então eu tenho muitos sonhos e eu quero que as pessoas sejam capazes também de sonhar e de colocar em prática os seus sonhos, de correr atrás deles. Fiquei inspirado, inclusive. Tá? Já vou usar. Passar minha energia pra vocês, a inspiração. E eu vou usar uma frase que eu gostei, que eu vou usar sempre. Sim. Vou olhar até pra câmera. Vai. A minha frase será uma que eu ouvi aqui esses dias. Vivi e ainda fui simpático. De Janira. Aguentei muito. De Janira eu amo. De Janira. Maravilhosa. E Ari, chegamos ao final do nosso episódio. Eu agradeço demais por você ter aceito o nosso convite. Eu amei. Pode me chamar de novo, viu? Que eu vou tagarelar ainda mais, que eu não paro de falar. E é porque eu cheguei aqui, gente, só... Ai, gente, tô com a voz muito fraquinha, tô tossindo. Mas tá linda, tá ótima. Ficou tá rouca, né? Uma oitava abaixo, assim, sensual. Mas tá uma voz bem sweet, 23. Passada. Sweet, 23. Os alunos vão amar ver isso aqui, você acredita? Sajmina e banheiro, hidromassagem. Pronto, perfeito. Pronto. Bem estéril. Uma voz romântica. E agora vamos olhar pra nossa câmera geral. Pessoal, esse é o episódio 118. Nós vamos ficar por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!